Fala galera, tudo certo? Então, no vídeo de hoje vamos abordar aqui o porquê você não tem lucro no iFood, certo? É um tema, vamos dizer que um pouco sensível, pelo que eu vejo aqui com os clientes que nós temos, certo? Mas não seria necessariamente porque não tem lucro ou porque sua margem é tão apertada no iFood, né? Então eu trouxe aqui 4 pontos para a gente discutir aqui, analisar, você ver se faz sentido para o seu negócio, certo? Eu falo isso de acordo à vivência que eu tenho aqui com clientes, certo? Antes de começar esse vídeo, já vou dizer que vou deixar no link da descrição nos comentários, certo? Um benchmark de taxas de conversão do cardápio do iFood, que pode te guiar aí a você analisar se o desempenho do seu cardápio está legal ou não, certo? E também nesse mesmo link, caso você queira marcar uma consultoria com a gente, certo? É, Também tem o formulário para vocês preencher lá, certo? Então, somos uma agência voltada à mídia paga, com visão clara em relação a dados e mentalidade de growth, né? Mentalidade de crescimento, certo? Então, o que eu estou trazendo aqui é algo muitas vezes não discutido por o famoso gestor de tráfego, né? Então, basicamente é isso. Nós temos sempre que estar entendendo momentos, né? Momentos de negócio, certo? Em qual canal a gente vai investir, de qual forma a gente vai investir, se o negócio está saudável, se não está, certo? Eu estou trazendo aqui essa questão do porque você não tem lucro no iFood, né? Então vamos conversar aqui. Trouxe 4 pontos, certo? A ideia aqui é tentar trazer um norte, tentar trazer insights que a gente possa estar considerando, certo? Para chegar a uma conclusão no final desse vídeo, ok? Então, primeiro, tem um objetivo claro e mensurável, certo? O que é que acontece? Antes de tudo, o dono do negócio, certo? Ele tem que ter uma visão clara do porquê ele quer estar no iFood, certo? É indiscutível de que é necessário estar no iFood. O iFood é o maior marketplace, certo, do Brasil, talvez da América Latina, voltado à alimentação, certo? Então, não estar no iFood é uma escolha muito, é, podemos dizer assim, muito equivocada, principalmente em relação a posicionamento, até muitas vezes do pequeno ou médio empresário, certo? Porque a iFood acaba estando dentro do, do dia a dia do consumidor, certo? Então, vamos ter primeiro um objetivo claro e mensurável no iFood. Claro que no final a gente quer lucro, certo? Mas no iFood a gente sabe que as margens são apertadas. Então, primeiro, a questão do objetivo claro e mensurável. Qual seria essa questão do objetivo claro e mensurável no iFood? Por qual objetivo eu quero me posicionar no iFood? Primeiro não, né? Aqui alguns exemplos, né? Para aumentar a minha base de clientes. E eu falo aumentar a base de clientes. Por quê? Porque a partir do momento que você está posicionado no iFood, você tem mais um canal de visibilidade e comunicação, certo? Que a partir disso a pessoa vai passar a te conhecer pelo iFood. Então o iFood, de uma forma indireta, pode, depois de um tempo, aumentar o faturamento, aumentar a base de clientes do seu cardápio próprio ou até mesmo do seu salão, certo? Então, quando eu falo salão, seria o espaço físico, certo? Então, esse seria um dos seus objetivos. Então, eu quero estar no iFood para aumentar minha base de clientes, certo? Eu quero estar no iFood para ter penetração de mercado. Essa questão da penetração de mercado é o seguinte: muitas vezes você entra como uma loja
uma nova loja no iFood com preços bem competitivos, com muitos incentivos e tal, e você acaba ganhando notoriedade pelo iFood antes mesmo de por outros canais de aquisição, certo? Teve a negociação de mercado, né? E aqui a gente está falando de alguns objetivos, né? Agora vamos falar de objetivo financeiro, certo? Então, quando eu falo de objetivo financeiro, por exemplo, quanto por cento eu quero ter de margem no iFood? Aqui a gente fala muito de EBITDA, certo? E geralmente o EBITDA aqui, ele vai girar o EBITDA aqui, ele vai girar na casa dos 30%, certo? Então o EBITDA que ele passa a ser saudável, né? Então em média 30% no iFood, certo? E quanto eu quero faturar no iFood? E aqui vem a parte do objetivo claro e mensurável, certo? Porque o que é que acontece? Eu posso querer um faturamento de 100k no iFood, porém com EBITDA de 30%, então aqui sobraria 30 mil, certo? Ou eu posso querer um faturamento no iFood com EBITDA, por exemplo, de 20%, certo? E aqui eu teria um faturamento de 20 mil. Por que isso? Porque isso tem que estar alinhado. Porque muitas vezes eu quero estar no iFood para aumentar minha base de clientes. Muitas vezes eu quero estar no iFood para aumentar minha penetração de mercado. Muitas vezes eu vou estar no iFood por quê? Porque eu vejo que a concorrência está se posicionando no iFood e eu estou perdendo participação de mercado, ou seja, market share, por conta disso, certo? Então o iFood é um canal de vendas, mas que tudo isso aqui tem que estar muito alinhado, porque tem as taxas do iFood, certo? Então, antes da gente falar do porquê não tem lucro no iFood, vamos tentar fazer um planejamento antes, certo? De qual o nosso principal objetivo no iFood. E aí com isso a gente consegue ter mais clareza, né? Em relação a isso. CMV. Vamos lá. Isso aqui não é só iFood. CMV entra na questão de cardápio próprio, entra na questão de até do próprio salão, né, do espaço físico, certo? Muitas vezes o pessoal acaba não tendo. O CMV aqui está muito ligado à precificação, mas vamos falar de CMV antes. Acaba não tendo lucro ou lucro esperado porque calculou o CMV errado, né? Então calcular o CMV errado é um problema sério. Vou até colocar em caixa alta, é um problema, certo? O que é que acontece muitas vezes? Vamos dizer aqui que eu faço um hambúrguer. E aí eu vou calcular aqui o custo do pão, do blend e do queijo, certo? E aí qual é o principal erro aqui? Porque eu não calculei o que? Eu não calculei a embalagem, não calculei o sachê, certo? Não calculei o lacre. Então, por mais que isso aqui seja um custo pequeno, tá errado não calcular isso, porque isso aqui faz parte do CMV e o CMV tá diretamente ligado à precificação. Então, quando eu calculo o CMV errado, só um minuto.
Vamos nessa. Quando eu calculo o CMV errado, eu estou precificando errado. Então aqui a gente já matou, né, a questão da precificação. Muitas vezes não tem lucro porque eu não calculei de uma forma correta o meu custo. E de acordo com isso eu não precifiquei de uma forma correta. Beleza, quanto deve estar meu CMV, né? Então a média de mercado, né? CMV, deixa eu colocar aqui, né? E aí vocês podem até pesquisar melhor depois, mas gira entre 30% a 35% o valor do produto, certo? Então, basicamente, CMV tem que estar nessa média. E aí, lembrando que existe CMVs, né, do produto e o CMV geral, né? Então, tem produtos que meu CMV vai estar mais baixo. E aí eu consigo ter mais margem para criar um combo, para fazer uma promoção mais agressiva, certo? Mas tem produtos que meu CMV é mais alto, é bem mais complicado para eu colocar para eu fazer ações com esse produto, certo? E por último aqui, a questão de incentivos. É algo que a gente vê bastante aqui com nossos clientes. Muitas vezes o cliente não sabe, o dono de restaurante não sabe, quanto ele está gastando de anúncios e cupons do iFood, certo? E muitas vezes esse anúncio e cupom não está dando o retorno esperado. Então, na aba de incentivos aqui eu só vou colocar o seguinte: é necessário fazer a mensuração de anúncios e cupons, né? Então você precisa mensurar o custo de anúncios e cupons do iFood e ver o que traz o melhor retorno para a loja, certo? E aqui uma dica, né? É sempre calcular um valor limite para os incentivos, né? Da mesma forma que uma grande empresa calcula qual o CAC ideal dela, qual CPV ideal, seja a CAC é custo por aquisição de um novo cliente, o CPV, o custo por venda ideal, né? Para a conta fechar, também é necessário ter um teto de até quanto eu posso gastar para fazer uma venda. E para sobrar margem, o EBITDA que eu defini, certo? Então, basicamente, aqui são algumas hipóteses que pode fazer com que a sua operação no iFood não esteja dando o retorno que você espera, não esteja dando lucro, certo? Então, valeu, galera. Lembrando, o link abaixo para consultoria ou para download do nosso benchmark de taxas de conversão do iFood, certo? E até a próxima. Um abraço.